Agora sim. Então, a gente terminou o primeiro bimestre falando sobre defeitos na estrutura cristalina. Então, defeitos substitucionais, né, onde um átomo ocupa o lugar do outro, né, e eles são mais ou menos do mesmo diâmetro, né, para acontecer esse tipo de substituição, no caso do cobre e zinco, né, do latão. Defeitos intersticiais, né, onde um átomo soluto, e aqui eu vou colocar um laser aqui, onde um átomo soluto entra nos espaços intersticiais, né, que é o caso do ferro-carbono, né, do aço. Então, são tratados como os defeitos, mas não necessariamente que o defeito ele vai prejudicar o material, né? O defeito no sentido de que não está de acordo com a regularidade da estrutura cristalina, né? Mas, na verdade, a gente quer esses defeitos para melhorar as propriedades mecânicas do material. Não só mecânicas, né, mas principalmente. Defeitos, contorno de grão, formação do contorno de grão, a gente falou também, né? E aí existe um fenômeno que a gente acabou não falando, que é a difusão, que está dentro desse primeiro, dessa primeira parte da disciplina, que é esses conceitos aí que a gente vem abordando, tá? Então a difusão, na verdade, é um transporte de matéria, né? É uma transferência de massa ou de matéria por movimentação atômica, né? Então, átomos se movimentam no estado sólido. Por exemplo, uma barra de latão, uma barra de bronze, uma barra de aço, há uma determinada movimentação atômica dentro desses materiais, né? Claro que essa movimentação atômica ela é muito reduzida em temperaturas ambientes, né? Então, na verdade, para ter uma movimentação atômica, tu tem que vencer, né? Tu pegar por exemplo, uma movimentação atômica, um átomo de carbono que está no interstício ali da cadeia, na estrutura de ferro, ele se movimentar, né? Ter uma movimentação de um lugar para o outro, ou de um interstício, de um vazio para outro vazio, né? Então ele precisa vencer uma energia para isso, né? Então os átomos eles precisam ter uma certa quantidade de energia para poder se movimentar, né? Eles estão em alguma condição vibracional, né? Porque eles têm uma temperatura, né? Temperatura ambiente, por exemplo, né? Então, mesmo aparentemente sólido, mas eles têm alguma energia que faz eles vibrarem ou ter algum tipo de movimentação, né? Algum tipo, normalmente de vibrações, né? Vibrações atômicas. Um átomo ele vai estar totalmente estático quando ele tiver um zero absoluto de temperatura, né? Que é ao menos 273 Kelvin, né? Lá, aliás, desculpa, o zero absoluto é o zero Kelvin, né? Que é menos 273 graus Celsius, né? Vocês já devem ter estudado alguma coisa a respeito dessas diferenças de escalas de temperatura, de Kelvin para Celsius e para Fahrenheit, né? Fahrenheit mais no sistema inglês. No sistema internacional a gente usa Kelvin ou graus Celsius, né? Então, o zero absoluto, né, na termodinâmica, né, onde não há energia nos sistemas, é o menos 273 Kelvin, né? Essa é uma temperatura extremamente baixa. Mas, lá na temperatura ambiente, por exemplo, a gente tem alguma atividade atômica, né? Então, só que para a gente conseguir ter uma energia suficiente nesse átomo para ele mudar de lugar, por exemplo, um átomo de carbono se mudar de lugar dentro do aço, né, dentro da estrutura do ferro, a gente precisa ter temperatura, né?
a gente precisa fornecer energia para ele através de aumento de temperatura, né? Aí sim ele vai conseguir absorver energia suficiente para se movimentar, né? Para romper alguma ligação e se movimentar dentro da estrutura cristalina, né? Isso é um conceito bastante utilizado, né? O conceito de difusão, ele é bastante utilizado dentro dos tratamentos térmicos, tá? Ou tratamentos termoquímicos também, né? Tem uma pequena diferença, né? Então, quando a gente faz uma têmpera, por exemplo, né? Que é um tratamento térmico, a gente vai ver mais à frente. Quando a gente faz uma têmpera, nós estamos, na verdade, aquecendo o material, fazendo com que haja movimentações do carbono dentro da liga dentro do aço, né? E depois um resfriamento brusco também para fazer com que esse carbono se movimente, né? E se transforme numa estrutura, uma microestrutura desejada, né? Ou seja, tu manipula, mesmo que de forma grosseira, né, essa movimentação atômica para em benefício da tua peça, né? Outra possibilidade são os tratamentos termoquímicos, que são próximos dos tratamentos térmicos, né, mas na verdade é tu adicionar elementos químicos, não manipular os elementos já contidos no material, mas sim adicionar elementos químicos através de temperatura, né? Vamos ver isso mais à frente. E a difusão, ela tem uma matemática, né? Ela tem uma matemática, a gente não vai abordar essa matemática aqui, porque vai fugir um pouco da nossa proposta, a gente não tem tempo para isso, mas ela tem uma matemática onde a gente consegue prever esses movimentos atômicos, né? Prever esses movimentos atômicos e estimar tempos, temperaturas e tempos, né, expostos à temperatura para adquirir alguma propriedade desejada. Então, por exemplo, a gente tem condições de estimar o grau de endurecimento. Deixa eu fazer uma... Vamos pensar no seguinte, ó. Aqui a gente tem um forno para tratamento térmico, né? Através de uma matemática da difusão, a gente consegue prever o tempo e a temperatura necessária e a atmosfera aqui dentro desse forno para mim alcançar um determinado resultado em termos de tratamento térmico ou de tratamentos termoquímicos. Vamos pensar nessa engrenagem aqui, né? Isso aqui é uma engrenagem, tá? Essa figura. Vocês estão vendo meu PowerPoint, né? Aham, sim. Tá. Sim, Aqui a gente tem uma engrenagem num forno, né? Digamos que a gente queira, e normalmente engrenagens muitas vezes são submetidas a tratamentos de cementação, chama, né? Que é um processo termoquímico onde tu, através do aumento de temperatura e um banho de carbono, tu faz impregnar carbono na superfície e promove um endurecimento da superfície da engrenagem. Na verdade, tu quer promover um endurecimento dos dentes da engrenagem, né? Então, a partir de um processo chamado cementação, a gente consegue impregnar carbono na superfície dos dentes da engrenagem. Então, isso acontece por difusão, né? Ou seja, através de uma temperatura controlada e um tempo a essa temperatura e uma determinada atmosfera, a gente vai conseguir determinar o grau de cementação ou a quantidade de carbono que tu quer colocar na tua superfície, né? Então, a difusão ela tem uma matemática que é possível a gente prever essas coisas, né? Então, o que se trata a difusão, né? Vamos pensar num esquema, numa liga de cobre, numa peça de cobre e uma peça de níquel, né? E vamos posicionar elas uma do lado da outra, né? Uma superfície lisa aqui, né? Plana. Vamos colocar uma certa pressão entre elas, né? Vamos pressionar essas uma contra a outra e vamos esquentar.
Vamos esquentar essa peça. Então a gente tem uma pressão, né? A gente tem uma temperatura. E o que vai acontecer inicialmente? Primeiro, esses pontos vermelhos são os átomos de cobre e os pontos azuis são os átomos de níquel, né? Na medida que o tempo passa, né, e esses dois materiais estão submetidos à pressão, né, estão sendo pressionados um contra o outro a uma determinada temperatura, na medida que o tempo passa, há uma movimentação atômica de característica substitucional, né? Ou seja, átomos de cobre vão passar para o material, átomos de cobre vão passar para o níquel e átomos de níquel vão passar para o cobre, né? Como eles têm diâmetros atômicos quase iguais, né, muito próximos, então essa troca, né, essa difusão é de um caráter que a gente chama substitucional. E aí vai acontecer mais ou menos isso aqui que a gente está vendo nessa figura B aqui, onde os átomos de níquel migraram para a peça de cobre e vice-versa, né? Então a gente tem uma região aqui, uma região da extrema esquerda aqui, que é um cobre puro, uma região da extrema direita, que é um níquel puro, e uma região no meio, que se tornou uma liga, né? Uma liga cobre-níquel por simplesmente temperatura e pressão, né? Pelo fenômeno da difusão, né? Então isso é a difusão, né? É essa movimentação atômica no estado sólido, né? Por exemplo, tratamentos termoquímicos, né, a cementação. Aqui a gente tem uma imagem de uma metalografia, né, de uma seção transversal de um material, onde ele foi preparado, né, tem toda uma técnica de metalografia, né, ele foi atacado, né, com um ácido para gerar essas marcas aqui, né. Então a gente vê que aqui no meio, no núcleo do material, ele tem uma característica e aqui na superfície ele já adquire uma outra característica, ou seja, teve uma impregnação de carbono aqui, né? É um aço 1040 cementado por 4 horas a 1000 graus Celsius, né? Isso aqui é um aumento de 100 vezes no microscópio e essas figuras aqui irregulares, né? A microestrutura do material, ela se deu por um ataque de um ácido nital, esse nital é um ácido nítrico, não me lembro muito bem a composição dele, mas é um ácido clássico, assim, típico dentro da metalografia, onde tu faz um espelhamento, né, corta uma peça, corta ela, faz um lixamento até um polimento, né, vai revezando lixas 200 para lixa 200, lixa 400, 600, 1000, 1200, né, deixa ela quase espelhada, faz um polimento, né, deixa ela bem espelhada, e aí faz um ataque de nital, né. Então coloca no microscópio e vai aparecer essas partes pretas aqui que vocês estão vendo, são superfícies corroídas pelo nital. As superfícies em branco são constituintes do aço que não foram atacados, né? Então aí a gente vai ver que a ferrita não é atacada e a cementita é atacada, que são fases ou constituintes do aço, a gente vai ver isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer é que aqui no miolo a gente tem uma característica microestrutural, né, em nível microscópico, né, uma característica que essa característica nos dá um comportamento mecânico, a gente prevê um comportamento mecânico, e aqui na superfície a gente tem uma impregnação de carbono, né, essa parte mais escura, gerando uma outra fase, né, que é diferente aqui do núcleo, né. Então a gente tem uma cementação. Como a gente enriqueceu de carbono a superfície, a gente endureceu essa superfície, né. O carbono ele vai promover o endurecimento. Aqui um tratamento térmico, por exemplo, de um aço 1040, aumento de 200 vezes, nital 2%. Então a gente tem uma característica microestrutural, e aqui a gente vê os contornos de grão, né? Tá bem marcados os contornos de grão, né? E depois de um tratamento térmico ele adquire uma outra constituição microestrutural, né?
A gente fez um tratamento térmico, manipulou por difusão o carbono, resfriou rapidamente e ele adquiriu uma outra característica aqui, né? Uma outra característica que vai me dar uma outra propriedade mecânica ou vai modificar um pouco as minhas propriedades mecânicas. Então isso é a difusão, né? Essa é a manipulação, essa movimentação atômica através de temperatura, principalmente, né? E claro, o carbono tem os seus, deixa eu ver isso aqui, ó. Por exemplo, assim, o carbono no ferro ele tem um coeficiente de difusão, ou seja, conforme a temperatura ele vai se difundir mais ou menos no ferro, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, carbono em ferro CFC, tá? Se a gente tem uma temperatura de 700 graus Celsius, ele tem uma difusão, um coeficiente de difusão. Se a gente aumentar a temperatura, ele vai aumentar o coeficiente de difusão dele, ou seja, vai favorecer a difusividade atômica, né? Então, aqui o níquel no ferro, enfim, cada material vai ter uma difusividade em relação ao outro, né? Então, a gente precisa trabalhar com coeficientes de difusão, né? Isso é tabela, né? Isso a gente consegue através de tabelas. Alguns mecanismos de movimentação por difusão são movimentações de um átomo para uma lacuna, né? Uma difusão por lacunas, né? Então, um átomo hospedeiro, né? Por exemplo, um átomo de zinco, numa liga cobre-zinco, um átomo de zinco se movimenta e ocupa um espaço vizinho aqui onde tinha uma lacuna, né? Enfim, ou, ou movimentações intersticiais, onde o carbono, por exemplo, né, ele se movimenta nos espaços aqui intersticiais, certo? A partir de um estímulo, que é a temperatura, e pela característica atômica também, né? Então, a difusão é influenciada pelas características de afinidade dos átomos, né? Pela afinidade que eles têm, esses átomos, pela temperatura e pelo tempo que permanece. Essas movimentações elas não acontecem de maneira instantânea, né? Elas levam um tempo, por isso que o tratamento térmico, por exemplo, ou a cementação, tu precisa colocar num forno, né? Esperar um tempo que essas movimentações aconteçam e isso a gente consegue calcular matematicamente, né? Então, a difusão ela é influenciada por essas três características, né? Então, eu estava falando da matemática da difusão, a gente tem uma equação aqui que eu coloquei só para a gente, só para citar ela, né, a lei de Fick, onde tu tem esses índices esses C são índices de difusividade, tá? Aliás, desculpa, esses C são fatores de concentração, né? Quantidades de material, né? Aquilo que tu quer trabalhar. O D é o coeficiente de difusividade e o T é tempo e o X é a espessura, né? O quanto tu quer avançar, né? Em que distância da superfície tu quer provocar essa movimentação, né? Então, através de uma equação matemática aqui, a gente consegue estabelecer ou prever quanto tempo a gente precisa deixar o material e a que temperatura para que aconteça uma difusividade esperada, né? Uma difusividade controlada. Aqui a gente tem um gráfico de tempo, né? Por exemplo, quanto maior o tempo, maior é a difusividade. Por exemplo, esse tempo aqui, né? Nessa linha de tempo, né? Tempo constante. Então, aqui que a gente tem? A gente tem uma concentração do componente em difusão, né? Por exemplo, carbono numa superfície, né? Nesse tempo, né? A uma distância x da superfície, a gente tem uma quantidade de carbono. A uma distância maior, a gente tem um pouco menos de carbono. Mais para o meio, quanto mais para o meio do material, né, no mesmo tempo, quanto mais para o meio, menos carbono tu conseguiu impregnar, ou seja, na superfície tu tem um máximo de impregnação e tu vai caindo em direção ao centro, né? Então, quanto menos tempo tu deixa, menor essa impregnação, né?
essa difusão, né, melhor dizendo. Então, basicamente, isso é a difusividade. Isso a gente vai trabalhar com, ela vai aparecer para nós de novo quando a gente falar de tratamentos térmicos, né? Na verdade, a gente vai falar rapidamente sobre tratamentos térmicos. Vocês vão ter alguma disciplina sobre isso, que eu não sei em que momento exatamente vocês vão ver, mas vocês vão ver em materiais para construção mecânica. Mas a pessoa vai ver em materiais para construção mecânica, provavelmente deve tocar nesse assunto. Muito bem, então a gente já sabe bastante coisa aí da parte que a gente chama assim, mas a gente pode chamar dos pormenores da coisa, né? A gente tem um nível já de detalhamento, né? De entendimento de como é que acontecem esses fenômenos, né? Essas interações atômicas. Então a gente já pode começar falando sobre propriedades mecânicas, né? Então essas interações atômicas aí elas vão estar diretamente relacionadas com as propriedades mecânicas. Então, e a gente está falando aqui da parte de metais, né? Vamos começar falando de metais, depois a gente vai falar sobre propriedades de polímeros, propriedades de cerâmicos e propriedades de compósitos. Acho que por aí. Compósitos entra também. Vamos falando, quanto der tempo, vamos falando. Né? Mas vamos começar pelas propriedades mecânicas dos metais. Então, quando tu precisa projetar uma estrutura metálica, um elemento de máquina, né, um componente de máquina, por exemplo, um eixo, né, uma mola, ou uma viga, né, metálica, tu precisa prever, né? Para projetar, tu precisa prever o comportamento desses materiais. Tu precisa conhecer o comportamento dele quando eles são submetidos a algum estímulo, né? Como um carregamento, por exemplo. Né? Então, tu tem um estímulo, que é o carregamento, e ele vai ter uma resposta, né? Em relação a esse carregamento. E tu tem que conhecer essa resposta que ele vai dar. Né? Então, isso é fundamental, conhecer as propriedades do material para te conseguir projetar algum componente, né? E essas propriedades, elas são adquiridas por ensaios em laboratórios. Né? Esses ensaios, eles podem ser ensaios específicos para aquele componente, por exemplo, assim, ó, se a gente estiver falando de uma fuselagem de avião, ou de ou de um componente automotivo, por exemplo, da suspensão, né, da suspensão do automóvel, da barra de direção, enfim, né, componentes muito de alto nível de segurança que tu precisa ter, né, tu faz um ensaio de laboratório específico para eles, né. Então, tu vai projetar um ensaio que simule, por exemplo, as estradas no Brasil, uma média, né? Onde tu tem o teu sistema de molas, né? O teu sistema de suspensão e amortecimento do teu carro, né? Onde ele vai estar sendo simulado dentro de uma determinada situação de estrada, né? Então, tu vai construir um ensaio específico para aquela aplicação. Mas isso é caro, né? Mas o que acontece? Um automóvel não pode falhar. A barra de direção de um carro ela não pode romper de maneira nenhuma. Assim como a fuselagem de aviões não podem se entrar em colapso, entrar em deformação, não pode romper de maneira nenhuma, né? Então, há testes específicos para esse tipo de componente, né? Mas, claro, isso é muito caro. Então, o que se faz, né, normalmente são ensaios padronizados, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e que a gente usa aqui muito também, a ASTM, American Society for Testing and Materials, né?
esses caras aí, essa sociedade americana de engenharia, ela promove testes, né, estabelece padrões para ensaios que vão que vão ser, que eles vão te dar respostas, né, vão te dar respostas sobre propriedades de maneira geral, assim. Então, se eu estou projetando uma estrutura metálica, por exemplo, né, eu não preciso, através de um ensaio geral, né, de algumas propriedades gerais, eu consigo dimensionar a minha estrutura. Eu vou ter fatores de segurança, né, vou ter algumas considerações de segurança que vão me trazer confiabilidade suficiente para projetar, né. Então, e claro, se eu fosse para toda estrutura metálica que eu fosse projetar, né, eu tivesse que fazer um ensaio específico para aquela estrutura ou para aquele tipo de carregamento, aí inviabilizaria meu projeto, né? Então, para esses tipos de projetos, a gente tem esses testes que são padronizados, né? São projetos aí de média risco, né? Médio risco, né? Não tão alto quanto um avião ou um automóvel, né? Onde não pode falhar em hipótese nenhuma. Então, tem um ensaio específico para ele. E alguns fatores que são considerados nesses ensaios é o tipo de carga, né? Tração, compressão, por exemplo, flexão, torção, né? As condições ambientais, né? São, por exemplo, ensaios de corrosão, né? Ensaios para atmosferas agressivas, né? Ensaios de corrosão, o tempo de aplicação, por exemplo, em ensaios de fluência, né? A fluência é tu aplicar uma carga de tração, por exemplo, numa barra e esperar com que e deixar ela constante por um longo período de tempo, né? E aquilo ali ela vai começar a se deformar aos poucos, né? Então é uma carga aplicada, uma carga constante aplicada ao longo do tempo, né? Deixar muito tempo aquela carga para ver como é que ele se comporta, como é que ele vai se deformar durante o tempo com aquela carga. E a temperatura também, né? A temperatura de ensaio, às vezes tu pode ter situações em que a temperatura ela é predominante, por exemplo, em temperaturas muito baixas, né? E abaixo de zero, trabalhos, né? Componentes que trabalham em temperaturas abaixo de zero ou acima da temperatura ambiente, né? Ou em lugares quentes. Então, a temperatura também influencia nas propriedades dos materiais, né? Então, essas considerações são levadas em conta, né? Dentro de um ensaio, né? Então aqui eu estou mostrando alguns carregamentos, né, de tração, talvez vocês já tenham familiaridade com isso. Tração pura, né, esticar o material, né, na direção do eixo, né, ou compressão, né, comprimir o material na direção do eixo. Tração e compressão são iguais, porém tem a mesma direção, porém sentidos contrários, né? Normalmente a compressão tem um sinal negativo indicando compressão. E temos o cisalhamento. O cisalhamento dado por um esforço cortante aqui, né? Cortando o material como se fosse uma tesoura, né? E um cisalhamento também a partir de uma torção, né? Eu aplico uma torção numa barra e vou ter escorregamentos, né? Escorregamentos na direção perpendicular ao eixo da tua peça. Por exemplo, aqui eu tenho um escorregamento, né? Um escorregamento numa direção perpendicular ao eixo da minha peça, né? Aqui, da mesma forma, eu vou ter um escorregamento perpendicular ao eixo da minha peça, que é diferente, né? Aqui eu tenho uma deformação, né? Uma deformação da minha peça na direção do eixo da minha peça, né? Na direção do eixo. Então tá. São os tipos básicos de carregamento, né? Ainda, claro, tem o carregamento por flexão, mas o carregamento por flexão a gente vai ver que no final vai gerar um esforço de tração, né? O fato de
o fato de tu imprimir um esforço de flexão, e aí eu vou desenhar alguma coisa aqui. Precisamos de ponteiro, uma caneta. Eu vou desenhar por aqui mesmo. Então, quando eu peguei a minha barra, né, e submeti ela a um esforço de flexão, né, e aqui eu tenho as minhas reações. Tenho o meu eixo neutro, né, meu eixo que passa no centro da minha seção. Então, na parte de baixo, essas fibras aqui, né, essas porções de material vão estar sendo tracionadas, né? E aqui elas vão estar sendo, na parte de cima, acima do eixo neutro, elas vão estar sendo comprimidas. Então, num esforço de flexão desse tipo, né? Num esforço de flexão, a gente vai ter dois tipos de carregamentos, né? Nós vamos ter carregamentos, vão surgir tensões, né? Tensões de tração, compressão, né? Compressão. E vão surgir carregamentos de cisalhamento. Cisalhamento, que é a tentativa dessa força aqui de partir o material, né? Então a gente tem essas duas características aí. Então se resume ao que é, né? Um esforço de flexão se resume a tensões de tração, né? E compressão e tensões de cisalhamento. Tá? Como é que é feito esse ensaio de tração? Então a gente tem uma máquina, né? Vai ser posicionado um corpo de prova padrão, né? Isso é padrão de normas, né? Vai ser posicionado, ele vai ser preso na máquina. Normalmente eles têm as extremidades têm roscas, né? Para te rosquear na máquina. Um extensômetro, né? Que vai medir a deformação desse material. O extensômetro é um dispositivo resistivo que vai liberar sinal elétrico conforme a deformação, né? E vai ser lido por um computador isso aqui, né? Então essa máquina vai começar a tracionar o material, né? Até a ruptura dele. Esse é um ensaio, né? Que a gente tem um corpo de prova padrão, né? Ele tem aqui um diâmetro interno, aqui esse diâmetro menor é meia polegada, esse diâmetro externo é 3/4, e ele tem um comprimento padrão aqui também, né? Um outro comprimento aqui, comprimento útil, né? Que é o comprimento onde tu vai estabelecer tuas medições, né? Esse comprimento de 60 aqui é justamente no final dessa curvatura, né? E aqui tu tem um comprimento, por exemplo, onde tu vai colocar os teus extensômetros, né? Onde vai ser a minha referência de deformação aqui por conta da tração. Muito bem, só que aqui, no ensaio de tração, né, o que vai estar acontecendo aqui, aqui uma carga, né? Uma carga. E a gente vai estar, o nosso extensômetro aqui vai estar monitorando essa deformação, né? E jogando informações para dentro do computador. Só que essas informações, normalmente, elas vêm em forma de tensão, né? A tensão que o material está sendo submetido, né? E a tensão, ela é o produto da força sobre a área do material. Se a gente pegar um eixo, né? Eu acho que é melhor eu desenhar no whiteboard, cara. Vou procurar aqui o whiteboard. Vou me dar melhor.
Começou a chuva. Vamos lá. Tempo brilhante. Ó, abriu. Programinha pesante. Bom, tensão então é um produto da força sobre a área do material. Toda tensão é assim, né? Toda tensão é dada por essa relação, força sobre área. E também a gente está monitorando a deformação desse material, o quanto que ele está esticando aqui, né? Uma deformação aí, no caso, no sentido do eixo, né? Deformação no sentido do eixo. Que é basicamente o comprimento final, né? Comprimento final menos o comprimento inicial, né? O comprimento final aí vai depender do que tu está analisando, mas o comprimento final normalmente quando rompe o material, né? Esse ensaio leva o corpo de prova até a ruptura. E esse comprimento final aqui é o comprimento que o ensaio marcou antes da ruptura, né? Um pouco antes da ruptura. E esse aqui é o comprimento inicial, pelo comprimento inicial. Então a gente tem um ΔL, né, uma variação de comprimento divididos pelo comprimento inicial. É uma medida que ela vai te dar em milímetro por milímetro, é um adimensional, né? Porque é medidas de comprimento, milímetro por milímetro, ou vai te dar em porcentagem também, tu pode, tantos por cento de deformação, né? Ou seja, é a variação do teu comprimento, né? Divididos pelo teu comprimento inicial, isso vai te dar uma porcentagem, né? Ou pode ser também em polegada por polegada ou porcentagem também. Aí já não interessa as nossas unidades que a gente está trabalhando, né? Deformação ela vai trabalhar com um número adimensional, que ela vai estar trabalhando em porcentagem, né? Então vamos pegar assim, ó. Vamos pensar que a gente vai. Olha aí, esse programinha é top. Então a gente tem uma força, né, de tração e uma força, não, uma força. E a gente tem uma área, né? Uma área aqui, uma área, um eixo assim. E vamos cortar ele aqui, né? Vamos fazer um corte e vamos analisar esse corte. Pô, ficou bom, tio. Elipse. Né? A gente tem então a nossa força ali, né? Nossa força. E o que que a gente tem aqui, né? A gente não tem uma força aqui concentrada, né? A gente não tem uma força aqui interna concentrada como a gente tem aqui, né? Nesse caso de tração da barra. Tem uma distribuição dessa força pela seção transversal. Ou seja, a gente vai ter milhares de pequenas forças em cada elemento infinitesimal aqui, de cada porção de material aqui, de tamanho infinitesimal, nós vamos ter essa força distribuída, né? Onde o somatório dessas pequenas forças vai ser aquela força total aqui. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma força, essa força de tração distribuída de forma homogênea pela área. Então, a gente chama isso de tensão, que é a força que a gente está aplicando, divididos pela área da seção transversal da peça.
né? E isso vai ser, então, normalmente usado Newton por metro quadrado, né? Que é o nosso Pascal. Pode ser Newton, como a gente está falando de peças mecânicas, né? Que a gente trabalha em milímetros, é Newton por milímetro quadrado, que é o megapascal. Também pode ser o que a gente chama de Libra Force, libras por polegada, no sistema internacional, no sistema inglês, que é o famoso PSI. Um variante do PSI é o KSI, que é divididos por 1000, né? PSI divididos por 1000, KSI. Então a gente tem essas unidades de tensão. E temos a deformação, né? A deformação longitudinal, na direção longitudinal. E os ensaios de compressão, eles são realizados na mesma máquina, só que na direção oposta, né? Ensaios de compressão. Não são muito utilizados na mecânica, tá? Salvo casos específicos. É mais utilizado, acho que na engenharia civil, tu utiliza para ensaios de concreto, né? Ensaios de compressão, porque o concreto, ele não é muito bom em tração, né? Então, o ferro, concreto armado, o ferro vai complementar essa característica, essa baixa capacidade de atração, né? Mas em contrapartida ele é bom de compressão, né? O concreto. Então, normalmente se faz ensaios de compressão em concreto para saber essa capacidade. Até porque, como a gente falou, as vigas de concreto, uma viga de concreto vai estar sendo submetida, né? Uma viga de concreto vai estar sendo submetida, né, à compressão aqui em cima. A gente tem que conhecer essa propriedade. Então, no regime elástico, que a gente chama, né, dentro do regime elástico, essa tensão e a deformação, elas são proporcionais, né, são definidos pela lei de Hooke. Lei de Hooke. E o que significa? E o que significa regime elástico, né? Significa que, na medida que eu aplico uma carga de tração, que seja, né? Uma carga de tração, o material vai se deformar e quando eu soltar essa solicitação, o material vai voltar para o estado original, ou seja, ele não tem uma deformação permanente. Ele tem uma deformação instantânea ali com a minha força, mas quando eu soltar tirar a minha solicitação, ele vai voltar para o estado original dele, né? Então a gente chama isso de, a gente diz que a tensão e a deformação são proporcionais, ou seja, a gente tem uma tensão e uma deformação, né? E elas vão ser proporcionais. Só que nem todo material é igual, né? A gente está dizendo, então, que a tensão ela é proporcional à deformação, né? Só que nem todo material é igual. Um material é mais rígido que o outro, por exemplo, né? Que num regime elástico. Tensão, deformação, né? Esse material 1 aqui, ele tem um comportamento de deformação em relação a uma carga. Se eu tiver um material 2, né, ele vai ter um outro comportamento em relação à carga.
Se eu tiver um material 3, ele vai ter um outro comportamento em relação à mesma carga. Ambos proporcionais, né? Proporcionais que eu digo que eles têm um comportamento linear, né? Um comportamento linear. Se eu aplicar uma deformação 1, ele vai me dar uma deformação 2, enfim, e tensão 2, deformação 2, tensão 3, deformação 3. Ou seja, é linear o processo. Então, o que vai modificar, né, é o que a gente chama um módulo de elasticidade, ou seja, é uma propriedade do material. Né? É uma propriedade que o material tem. Né? É esse cara que vai dar a inclinação dessa reta aqui. É um módulo de elasticidade, ou um módulo de Young também. Né? Também pode ser chamado de módulo de rigidez. Ele vai te dizer o quão rígido é um material, né? O quanto resistente ele é à deformação elástica, um módulo de rigidez. Então, na escala atômica, se a gente estiver falando analisando lá na escala atômica, esse módulo de elasticidade pode ser uma medida medida de resistência à separação dos átomos, né? Porque, na verdade, o que tu está fazendo é tentando separar um átomo do outro, né? Tentando separar aquela cadeia, aquela rede cristalina. Então, esse módulo de elasticidade, ele te dá, na verdade, justamente essa energia de ligação, essa capacidade, essa resistência à separação entre átomos adjacentes, né? Então, é a resistência da teia, né? Da estrutura, da resistência das ligações interatômicas. Então, aqui a gente tem um gráfico ainda incompleto, né, no nosso gráfico de tensão-deformação, mas aqui só o gráfico do regime elástico, né, que é uma reta, né. Então, a gente tem aqui, ó, para cada tipo de material, por exemplo, para alumínio, a gente tem 69 gigapascal de módulo de elasticidade, para o cobre 110, para o aço 207. Né. Se a gente pegar uma liga de tungstênio, um tungstênio ele tem um módulo de elasticidade de 407, né, é o dobro do aço, então é um material rígido. Né. E a gente tem também o módulo de cisalhamento, devia estar aqui. Bom, depois a gente fala sobre isso. Só que esse módulo de elasticidade também pode variar, né? Ele pode variar com a temperatura, né? Por exemplo, o aço, ele tem um módulo de elasticidade a 0 graus, aqui, temperatura ambiente, mas na medida que a temperatura aumenta, né? Esse módulo de elasticidade varia, né? Tu tem um amolecimento do material, vamos dizer assim. O alumínio também, o tungstênio também. Assim como, quando tu está trabalhando com temperaturas abaixo de 0, também tu tem um enrijecimento, um enrijecimento do material. Então, esses módulos tem que, E o módulo de elasticidade é uma propriedade típica de aplicação em projetos, né? Então, tem que estar ligado na temperatura de trabalho. Assim como a gente tem as tensões normais, né, as tensões de tração, a gente tem as tensões de cisalhamento, que aí a gente tem a deformação por cisalhamento, né, a deformação por cisalhamento, e não a deformação longitudinal, mas sim a deformação transversal, que vai ter esse material, né, uma deformação por cisalhamento, e a gente tem um módulo de cisalhamento, né, que é diferente do módulo de elasticidade. Tá? E aqui a gente tem alguns módulos de cisalhamento. Então, quando a gente está analisando o cisalhamento, a resistência ao cisalhamento, né, a torção, por exemplo, a gente usa um módulo de cisalhamento, que é a mesma coisa que é o parente aqui, é o primo do módulo de elasticidade, só que isso aqui para esforços normais, né? Quando eu digo esforços normais, quando eu digo esforços quando eu digo esforços normais, são normais, né? Tensões normais à área da seção transversal.
O cisalhamento é uma tensão, né? O cisalhamento, quando tu tem uma força aplicada nesse sentido, né? Na tentativa de separar, de cortar o material, tu tem tensões paralelas à superfície, né? Então tu tem um outro tipo de comportamento, tá? Que é também dentro do regime elástico, ele é proporcional, mas ele tem um outro valor, que é esse G aqui, tanto que ele é menor. Por exemplo, para o aço, 207 ele passa para, com relação ao cisalhamento, ele tem dentro do limite elástico, ele tem 83 gigapascal. E o limite elástico dentro de projeto é o que normalmente, na grande maioria dos casos, nos interessa, né? A gente está em projetos, a gente está trabalhando dentro do regime elástico, né? A gente sabe que ele vai se deformar, mas numa deformação controlada, que quando a gente tirar esse carregamento, o teu componente vai voltar ao estado original, né? Então é isso que a gente usa em projetos, né? Então essas propriedades aqui que eu estou falando, elas são chaves aí dentro dos projetos mecânicos. Ainda tem uma outra coeficiente, que é o coeficiente Poisson, que ela é definida pelo seguinte, ó. Tu tem uma tensão de tração, né? Mas o que está acontecendo, né? Além de uma deformação longitudinal, né? Na direção do eixo da tua peça, tu vai ter também uma estricção aqui, né? Tu vai ter um encurtamento da tua seção transversal, na verdade, uma diminuição, né, da tua seção transversal. Então, na verdade, chama de deformação lateral, né? Tu tem a deformação longitudinal, né, na direção do eixo, e tu tem uma deformação lateral, né? Essa diminuição aqui na deformação, essa diminuição da seção transversal. Então, isso a gente chama de coeficiente de Poisson, a relação entre essas duas deformações, a deformação no sentido do eixo, a deformação longitudinal, aliás, a deformação lateral, né? Deformação lateral divididos pela deformação longitudinal, né? E aqui a gente tem um eixo de referência, né? É essa deformação X aqui, e também tem essa deformação lateral Y aqui, né? Elas são iguais, né? Então, ou seja, a deformação lateral na direção Y é igual divididos pela deformação longitudinal. Isso é o conceito do coeficiente de Poisson, né? E o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson, eles têm essa relação, né, dentro do limite elástico. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem os materiais, eles têm já um coeficiente de Poisson definido por ensaios, né? A gente conhece o coeficiente de Poisson dos materiais. Quando a gente precisa estabelecer essa relação aqui, volta e meia a gente precisa, dentro de projetos, né, estabelecer essas relações aqui com o coeficiente de Poisson. Para chegar, às vezes, para chegar a números que tu não conhece, enfim, a propriedades que tu não conhece, então tu usa essa relação aqui. Isso aqui é um exercício, vou deixar para fazer depois, não vou fazer agora. Vou seguir o baile. Aí a gente entra, bom, falamos sobre deformação elástica. Acho que, não sei se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, assim, se não entendeu muito bem o que é a deformação elástica, a gente pode voltar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Pode interromper. Então, quando a gente extrapola, né, então esse material ele vai ter um comportamento elástico até um certo limite, né? Na medida que esse carregamento vai aumentando, as tensões vão aumentando, né, tu vai começar a ter um outro comportamento que não é um comportamento linear, né? Aqui a gente tem um comportamento linear, né, um comportamento elástico do material, mas quando chega num ponto, essa curva ela já não passa a não ser mais uma reta, ela passa a adquirir um perfil que a gente não conhece, né? Então, por isso que em projetos a gente trabalha aqui, porque aqui a gente conhece o comportamento dele, né?
Quando ela extrapola esse limite, ela toma um outro rumo que às vezes fica difícil da gente definir. E é justamente o que a gente chama de deformação plástica, né? É uma deformação permanente do material. Tu vai deformar ele num ensaio de tração, por exemplo, tu vai deformar esse material que até um certo ponto que ele não vai mais retornar para o estado original, ele vai permanecer deformado, né? Então, numa perspectiva atômica, assim, né, essa deformação plástica é justamente quando tu começa a romper as ligações atômicas. Então, tu tem uma ligação, tu tem o aço, né, tens aquela rede cristalina cúbica de corpo centrado, né, e na medida que tu começa a deformar, né, tu começa a trabalhar com as energias de ligação desses átomos, né. Quando tu extrapola uma determinada quantidade de energia, né, de carregamento, então vai haver um escorregamento, ou seja, vai se descolar uma parcela de átomos, vão se descolar, e essa parcela que se descolou vai se colar com os átomos vizinhos. Ou seja, houve um escorregamento ali, né? Aquilo que a gente falava lá no início, aqueles planos de deslizamento, planos interatômicos, né? Aqueles planos principais, né? Aquelas coisas que a gente definiu mais lá atrás, são justamente isso, né? Vai começar a haver descolamentos dos átomos naquelas direções ali daqueles planos, né? Então, existem planos principais ali, planos preferenciais, né? Planos que vão dar melhor condição para acontecer esses deslizamentos. Então, o material vai deslizar até um átomo, até uma ligação vizinha ali, né? Então, vai haver um escorregamento na direção desses planos aí que a gente estava estudando anteriormente, né? Só que a gente não quer isso para o nosso projeto, assim, normalmente a gente não quer isso, né? A gente quer conhecer justamente o que a gente pretende no ensaio, uma das coisas que a gente pretende no ensaio de tração é conhecer esse limite, né? É conhecer o limite justamente que começa esse deslizamento, né? Que é o que a gente chama de limite de escoamento ou limite de proporcionalidade, né? É o nosso limite da região elástica, né? É aqui a nossa tensão máxima de aplicação, nossa tensão máxima de trabalho dentro de um regime elástico. Acima disso, a gente está trabalhando em deformações, um regime plástico, né? Um regime de deformações permanentes. E para projetos mecânicos, isso às vezes não interessa, né? Para projetos estruturais, componentes de máquina, isso normalmente não interessa, né? E a gente vai ver quando que interessa essa região plástica. Ela nos interessa também, em algum momento, dentro da mecânica, né? Mas não dentro de projetos de componentes de máquina, né? Ou de estruturas. Só que existem duas situações aqui. Uma delas é quando tu tem um limite bem definido, né? E aí quando tu tá a tua então quando o teu ensaio de tração tá se desenvolvendo, né? O teu computador está gerando um gráfico, tensão deformação, né? A tua tensão está se desenvolvendo, tá, tá se desenvolvendo e E aí, quando tu chega na transição, na tensão de escoamento, né, no limite de escoamento, tu tem duas alternativas. Ou tu tem uma marcação, uma região bem definida dessa região, né, desse ponto, né, no teu limite de escoamento. Pode ter uma região bem definida de escorregamento, de comportamento do gráfico, e depois ele tomar um rumo plástico, né? Ou ele pode ter algo meio indefinido, assim, não tem uma região muito bem definida
onde está o teu limite elástico, né? Por exemplo, aqui nesse gráfico da esquerda, né? Aqui tu não tem o teu gráfico se desenvolveu de uma maneira que tu não sabe exatamente onde é que é onde começa essa região de curva, né? Aqui nesse caso tem um comportamento bem definido, né? Bem claro dentro do gráfico. Então, o que se faz nesses casos aqui, né? Se faz que tu pega uma linha paralela aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Acho que tá entrando. Aqui eu vou botar uma opção de caneta. Então tu pega essa linha paralela aqui, considera uma deformação, um ponto de deformação de 0,002, né? Uma deformação de 0,002 milímetro por milímetro. Isso quer dizer 0,2%, 0,2%, né? E traça uma linha reta paralela ao comportamento elástico. Traça essa linha até encontrar a curva. Esse aqui é o teu limite elástico. Quando tu não tem essa região bem definida, né? Por padrão, por norma, tu faz justamente isso aqui. Pega a deformação de 0,2% ou 0,002 milímetro por milímetro. Nesse caso aqui é milímetro por milímetro, né? Ou 0,2%. Meu 2 está de criança de primeira série, né? 0,2%. E traço essa reta e consigo definir onde está meu limite de escoamento, né? De maneira mais clara, né? Aqui não preciso disso, aqui está bem claro aqui essa mudança de comportamento aqui, o limite de escoamento. Tá? E aí, rompendo aqui, ultrapassando aqui a nossa região de escoamento, né? Nosso limite de escoamento, começa uma região curva, né? Uma deformação plástica, a região da deformação plástica vai deformando, a tensão vai aumentando até um determinado limite. Que é o que a gente chama de limite de resistência à atração, né? Que é a tensão onde o teu material, o teu corpo de prova vai começar a entrar em colapso, né? A partir daqui já era, não tem mais, não segura mais, né? Tanto que a tensão aqui do gráfico cai. Então ele vai romper aqui, ó, numa tensão abaixo, né? Então o que está acontecendo aqui? Ele está ele está se deformando, né? Como a gente pode ver aqui, essa figura ele tem uma deformação lateral, aqui ele está afinando, né? Mas aqui ele começa a empescoçar, que a gente chama. A gente começa a empescoçar aqui e o material começa a entrar em colapso. Tá? E aí já era, aqui ele já não tem mais estrutura nenhuma, o material já foi, né? Então aqui o projeto às vezes, né? Existem considerações de projeto que a gente usa esse limite de resistência aqui, limite de resistência, ou também a gente pode chamar também de limite de ruptura, né? Ou tensão de ruptura, na verdade. Em sistemas, em linguagem em inglês, né, é Stress Ultimate, o SU, que a gente chama, ou também o SY. O SY é esse cara aqui, a tensão de escoamento. Aparece assim também em literatura em inglês, SY. Stress Yield, que é escoamento, né? E aqui é Stress Ultimate, é a última tensão aqui que o material está se comportando de maneira a uma curva aqui, né? Depois disso já era, ele já entrou em colapso, né? Então esse aqui é o último. Normalmente essa tensão não interessa em algumas condições, mas em projeto o que nos interessa é o limite de ruptura e o limite de escoamento, né?
Bom, então essas começam a ser propriedades, né, dos materiais que a gente começa a tirar dos gráficos, do gráfico de tensão-deformação, né? Então, características para projeto, para utilização em projeto, né, para a gente dimensionar componentes, né? E aí a gente tem algumas propriedades também que a gente consegue tirar, que é a ductilidade, né? A gente já, ali no trabalho que eu passei para vocês, a gente já começou a dar uma pincelada sobre isso, né? O que é a ductilidade, né? É, é a deformação que esse material é capaz de suportar, né? É a capacidade do material de se deformar plasticamente. Essa é a ductilidade. Ou seja, é essa deformação aqui, né? Essa deformação. E aí ela pode ser medida, né? Então, o material, a medição da ductilidade, mas então um material dúctil tem uma grande deformação na região plástica. Isso aqui, esse rosa aqui é um material dúctil, ele tem uma baita deformação dentro de uma região plástica. Né? Um material frágil, ele chega no limite de escoamento dele, logo em seguida ele já rompe, ele não tem deformação plástica. Né? O material frágil normalmente é um material mais rígido, né? Ele tem um módulo de elasticidade maior, né? Porém ele não tem, o material rígido, duro, ele não tem flexibilidade, né? Ele não tem ductilidade, ou seja, ele até pode ter um limite de escoamento mais alto, porém ele não tem deformabilidade. Quando começar a entrar na região plástica, ele rompe, né? Ou ele entra em colapso. Então, o dúctil é o oposto, o frágil é o oposto do dúctil, né? O material dúctil se deforma dentro da região plástica. Tem um limite aí, um limite de trabalho ainda dentro da região plástica. O material frágil não, ele vai se romper. Chegou no limite de escoamento dele, ele quebra. Né? Então a gente consegue medir a ductilidade através justamente da deformação, né? Das deformações ou por comprimento ou por área. Tá? Essa variação em relação ao comprimento inicial, ou a variação de área em relação à área inicial. A gente consegue ter um número de ductilidade, né? Um valor para isso. Isso é interessante quando tu está trabalhando com materiais que se comportam de maneira distinta em diferentes temperaturas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma engenharia, a deformação de engenharia para o ferro, né? Ferro para três temperaturas diferentes. Da temperatura do ambiente, tu tem um comportamento de deformação, uma ductilidade. A menos 100 graus Celsius, tu tem um outro comportamento, e a menos 200 tu tem um comportamento totalmente frágil, né? No mesmo material, com uma mesma liga. Aqui ele te dá também uma possibilidade de uma tabela também, né? Tu consegue, através de tabelas, estabelecer, através de alguns materiais, né? Algumas ligas, tem que especificar a liga, né? Esse aqui no aço 1020, assim como o alumínio, né? O alumínio tem as diferentes ligas de alumínio, mas um alumínio comercialmente puro, no caso esse aqui. O cobre comercialmente puro, né? Aí o latão, que é uma liga de cobre e zinco, tem um outro comportamento mecânico. Pode ver, ó. O latão, ele tem o latão 70-30, né? O latão 70-30 ele tem um comportamento de dúctil. O cobre puro ele tem um outro comportamento dúctil. O aço, enfim. Então, o aço, por exemplo, é bem menos dúctil que o alumínio, né? O alumínio se deforma mais dentro da região plástica, né? E a gente consegue isso através de tabelas, tá? Resiliência e tenacidade, né? São propriedades também dos materiais, né? A resiliência é a capacidade do material de absorver energia quando deformado elasticamente. Então, é a capacidade que ele tem de absorver uma energia mais dentro da região plástica. Aliás, elástica, né? Então, o que é energia, né? A energia é a força vezes a distância.
né? Isso vai me dar em joule, né? Isso é joule, Newton vezes metro. Então, o que a gente tem aqui? Uma medida de força, né? Na verdade, em tensão, mas a gente pode dizer que é uma medida de carregamento, de força, e um deslocamento desse meu material, uma deformação desse material. Então, eu tenho uma energia aqui envolvida, né? Uma energia. Então, a resiliência é a capacidade desse material de trabalhar dentro, né? De absorver essa energia, né? Então, o material resiliente é aquele material que tem uma capacidade de absorver energia dentro de um regime plástico, né? Aliás, elástico. Isso é resiliência. A tenacidade já leva em consideração toda a curva, né? A tenacidade ela já é a capacidade de absorver energia até a ruptura, né? Se a gente tem aqui uma ruptura, a tenacidade é toda essa área aqui, né? Quando tu está trabalhando com impacto, por exemplo, né, com projetos que envolvem cargas de impacto, essas propriedades entram com mais... a gente consegue usar essas propriedades, né? Então, podem ser representadas pela área abaixo da curva tensão-deformação. A tenacidade, uma medida de tenacidade, pode ser dada pelo ensaio Charpy, né? O ensaio Charpy é um ensaio onde tu vai ter um corpo de prova, onde tu vai submeter esse corpo de prova ao impacto até a ruptura dele, né? Então, tu tem um martelo em queda livre, né? Tu tem um equipamento de... depois a gente vai dar uma olhada, vai analisar esse ensaio, né? Eu não sei se a gente tem isso na Anhanguera, mas a gente pode ver em vídeos, enfim, né? O ensaio Charpy é um martelo em queda livre que ele vai bater numa peça, num corpo de prova, e vai quebrar esse corpo de prova. Então, esse martelo ele tem uma energia cinética, né? Uma energia potencial gravitacional que transformou em energia cinética até bater na peça que rompeu a peça. Então, o que ele tem? Tu tem um desconto na energia, né? Tu tem uma energia potencial menos aquela energia que ele é do impacto, né? Que a peça absorveu, tu consegue ter uma medida de energia, né? De tenacidade, né? É o ensaio Charpy. Isso, aços, por exemplo, aços de construção naval, onde navios, por exemplo, vão trabalhar em regiões muito frias, né? Tu precisa ter essa propriedade bem definida. Por exemplo, o meu aço é um aço que tem um limite de escoamento de 400 megapascal, né? Ou 350 megapascal. Mas esse comportamento, esse limite de escoamento, né? Deixa eu limpar a tela aqui. Vou desenhar novamente. ...250, por exemplo, megapascal de limite de escoamento, né? Regime elástico, né? Limite elástico dele. Bom, mas o meu fornecedor de material me garante 350 megapascal a 20 graus Celsius. É isso que ele me garante. Mas agora, qual é a minha resistência ao impacto, né? Por exemplo, se o meu navio estiver navegando, que nem o Titanic, bater numa rocha, um gelo, enfim, acontecer alguma situação de impacto ou uma situação, né? Eu posso considerar, então eu estou lá a menos 10 graus Celsius, por exemplo, será que vai ter o mesmo comportamento, né? Será que ele vai ter os mesmos 350? Né? Será que ele vai ter? O fabricante do material, o cara, o fornecedor do material, ele tem que te dizer isso. Bom, a minha peça, ela tem 350 megapascal com teste Charpy a menos 10 graus Celsius. Ou seja, ele concluiu que teve
uma energia, uma tenacidade, ele mediu uma tenacidade a 20 graus Celsius e mediu uma tenacidade a menos 10 graus Celsius. Então ele concluiu que no impacto ela tem o mesmo comportamento, né? Mesmo custo energético ali, né? Tem ligas que, essas ligas normalmente são ligas especiais, não pode ser por exemplo, estruturas metálicas comuns, um aço comum, por exemplo, estrutura metálica é o A36, né? O A36, a STM A36, American Society for Testing Materials, Testing and Materials, né? A STM A36. Bom, eu tenho uma composição química, mas só que esse A36 ele não vai, ele tem digamos que 350 megapascal a 20 graus Celsius. Agora, se eu quiser um aço que aí eu tenho que ter uma outra especificação, um AH36. Esse vai me garantir, por exemplo, não tenho certeza se é menos 10 graus Celsius o AH36, mas pode ser 0 graus Celsius, por exemplo. Ele me garante 350 megapascal a 0 graus Celsius. Ou pode ser um DH36, né? Esse já me garante a menos 10, por exemplo. Enfim, são... Então, o fabricante de material ele vai te dizer essas coisas, né? Vai te fornecer esses dados. Dureza, né? Dureza, basicamente, é a medida de resistência de um material à deformação plástica localizada, ou seja, se eu tenho uma ponteira redonda ou e eu forço essa minha ponteira de metal duro, né, contra um aço 1020, por exemplo, ele vai amassar ali de maneira localizada, né, a minha peça. Ele vai... Eu vou ter ali uma ponteira redonda, né, vou aplicar uma carga e ele vai fazer um amassamento aqui, né, vai fazer um amassamento na minha superfície, né? E isso vai me dar uma medida de dureza, né, de deformação plástica localizada, né, conforme uma determinada carga, ou risco, né, é a medida a partir de uma pequena impressão, né, ou um risco, né, também pode ser. E elas são medidas utilizadas de dureza, são Rockwell, Brinell, Knupp e Vickers, são as principais assim, né, medidas de dureza. A gente vai dar uma olhada com mais calma nessas durezas, né, porque isso aparece bastante dentro de engenharia e principalmente porque tu consegue relacionar durezas, né, durezas, propriedades mecânicas, né, tu consegue fazer uma relação direta para elas, né. Então, se eu estou andando em campo lá, né, na minha fábrica, por exemplo, no chão de fábrica, e tem um durômetro portátil, né, um durômetro de mão, eu dou-lhe uma espetada na minha peça ali e consigo determinar a dureza Brinell, por exemplo, dela, né? E aí já fazer uma relação direta com tensão de escoamento, né? Já consigo prever que material que eu estou trabalhando, com que tipo de liga que eu estou trabalhando, certo? Então, as medidas de dureza também são importantes, né? Então, a gente vai dar uma analisada com mais calma nessas medições de dureza aqui, né? Mas vamos deixar para a próxima aula. É isso aí. Ai, meu Deus. Será que gravou? Bom, vou cancelar a gravação aqui, parar a gravação. Então a gente, por hoje a gente vai ficar nessa, né, a aula que vem a gente segue ali falando um pouco de dureza, né? Ok. Caiu minha luz aquela hora, cara. Deu? Pois é, eu vi que tu falando Deu ali. uma caída, saiu, eu consegui voltar, custei voltar. Tá legal?